Timóteo capítulo 4. Vamos falar um pouquinho sobre a postura de um servo de Deus, né? Postura de um servo de Deus, nós não vamos demorar. Eu fiz aqui até um estudo baseado sobre a postura do servo de Deus, irmãos. E nós vamos acompanhar aqui. Vamos ler a Bíblia aqui. 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instem a tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá em tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Senhor, garante a vitória. Fala conosco, Senhor. Fala, Deus, confirma a vitória, confirma a bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Hoje eu senti, falei, meu Deus, me orienta acerca da postura de um servo de Deus. Aí eu li a palavra, 2 Timóteo 4, busquei um estudo sobre essa palavra. Louvado seja Deus, que é muito importante quando Paulo, né, irmão, ele dá ordem ali a Timóteo. Que ordens são essas? Que ele pregue a palavra em todo o tempo. Irmãos, quando Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Então, se não tem a pregação da palavra, como a pessoa vai entender que ele precisa ter um conserto? Porque ele vai ser julgado. Então, Paulo ordena a Timóteo que pregue a palavra em todo o tempo, que ele exorta a respeito do tempo que viria, tempo este em que as pessoas não iriam dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Não, se nós for analisar, essa carta de Timóteo está falando do tempo de hoje, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que muitos não têm dado ouvido à verdade, estão se desviando da verdade, não estão dando ouvido. Então, qual é a exortação dessa carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta? É neste momento que o povo não der ouvido, mas pregue a palavra. Exorta que precisa ter santidade, exorta que precisa ter diferença, que Deus não mudou. Glória a Jesus. Então veja bem, eles não querem ouvir a verdade. Mas ali, irmãos, nós precisamos levar a palavra, porque é necessário que saibam que precisam estar voltados para o Senhor.
Olha, porque o servo de Deus, ele deve apresentar-se a Deus. Como? Aprovado. Se ele não tem palavra, como ele vai entender o que é ser aprovado diante de Deus? Em 2 Timóteo 2,15 diz que deve apresentar-se a Deus aprovado como bom obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Aí muitos falam, mas eu estou cansado de ouvir. Mas irmãos, nós sabemos que em todos os lugares existem pessoas causando vergonha no meio do povo cristão. Pessoas que estão envergonhando, por quê? Algum lugar, muitas vezes, já começa desde o altar, o pastor não está nem ali. Ele quer somente aquela mensagem que agrada aquela pessoa visitante, que sai de casa e diz, eu estou com uma enfermidade, eu estou com um problema na justiça, e ele vem e você promete 1000 coisas para ele, menos a salvação. Vamos, ora por mim, eu quero ser curado, eu quero ser curado, mas não quero servir a Deus agora, viu, irmão? Tem pessoa que falta dizer assim, ó, eu quero ser curado, mas eu não quero servir a Deus não. Tem pessoas dessa forma, ele quer bênção, fala de Jesus, mas não quer compromisso com o Senhor Jesus. O servo aprovado é aquele que não tem do que se envergonhar, que apresenta suas vestes limpa, sem mácula, sem ruga. Efésios 5:27. Servo de Deus, ele é temente, né, irmãos? A Deus. Eu considero o servo do Senhor, que é chamado, a igreja é chamada de noiva. Quando o noivo é um camarada pulso firme, que zela da sua família, quando ele conhece o que vai ser a noiva, a companheira dele, ele já começa a dar as ordens. Já começa a dar as ordens. Olha, a gente tem tudo para dar certo, mas o meu negócio é sério, não é para enrolo, é compromisso. Mas eu vou te dar algumas orientações como que eu almejo ter um mar um dia. O jovem prudente, ele não deixa para conversar, para entender depois, ele tem antes, porque ele sabe que é um compromisso. Assim eu considero a igreja do Senhor, ela recebe uma orientação. Nós não estamos aqui na nossa casa, isso aqui não é nossa casa, nós estamos aqui, todos que estão aqui estão chamados servos de Deus. Aqui é a casa de oração, a casa onde Deus fala com nós, onde Deus usa um profeta para orientar como que nós devemos andar. Então quer dizer, se nós escandalizar aqui, tem alguém que vai entristecer, que é o chefe dessa casa. Todos são olhados lá fora como servo de Deus. Como servo de Deus. Nós servo de Deus. É mesmo? É. Mas olha como ele está. É igual a nossa casa, né? Quem é esse rapaz que aprontou aí? É filho do
pastor Divaldo, como muitos conhecem, né? Filho do irmão Divaldo. Mas ele não é servo de Deus? Como que o filho está desse jeito? Queira ou não queira, a nossa imagem é prejudicada, irmãos. Mesmo que cada um tente cuidar da sua vida, mas é prejudicada. A de Deus eles não prejudicam, porque ninguém tira a glória do nosso Senhor Deus. Ninguém atinge esse poderio do nosso Senhor Deus. Apenas vai ficar mal falado o povo que serve a Deus. Não diz que é isso, que é aquilo? E nós postamos na internet aí, né? Pregou tanto doutrina, olha como que está o negócio aí hoje. O diabo aproveita as oportunidades, irmãos. Essa é a estratégia para esfriar a igreja, irmão. Mas um dia a cobrança vem do Senhor. Um dia a cobrança vem de Deus. Aleluia! E nós devemos seguir o exemplo, ainda por mais que seja pequenininho, aquela pessoa que Deus usa para transmitir a verdade para nós, e nós temos que dar ouvido à verdade do Senhor, a verdade que nos leva para o céu. E devemos pregar enquanto é tempo. Devemos pregar enquanto é tempo. 2 Timóteo 2,14, o servo aprovado foge de contendas. Aí, irmãos, servo aprovado foge de contendas. Tem pessoas que são contendeiros demais, irmãos. Tem lugares que a gente fica horrorizado. De pessoas que já vem com estratégia para jogar um balde de água fria na igreja. E nós devemos buscar a sabedoria de Deus, irmãos, para nós lidar com essas pessoas. E aí em todo lugar, os irmãos vão na reunião, vê lá como é que é, né? Em todo lugar, irmãos. Tem lugar que é feio o negócio, né? E fica até abismado, né? Tem lugar que você fala, não, nós não temos problema lá não. Eu falo para os irmãos. Fala, irmãos, até agora, graças a Deus, lá na congregação do Panda, está uma bênção. Está uma bênção. Louvado seja Deus. Eu falei, irmão, mas então é maravilha, porque quase todos os lugares estão enfrentando situações difíceis com pessoas, irmãos. Muitas vezes a pessoa não concorda, talvez com o que está acontecendo no ministério, quer desforrar na congregação. Mas nós temos que ver quem está diante do trabalho, se ele está batendo na tecla certa ou está voltado para a mordomia, favorecendo a carne, favorecendo as coisas do mundo, né, irmãos? E aí começa aquela contenda. Porque o vizinho lá está em falha, o de cá vai estar? Não. Talvez você veja algum irmão andando de qualquer maneira, mas você não precisa seguir o exemplo dele, porque nós temos a Bíblia, a palavra do Senhor. Se olhou, você viu que está errado, irmão. Se puder ajudar, você ajuda. Se não puder, infelizmente vai chegar um dia que aquela pessoa não vai permanecer. A pessoa que gosta de ser desobediente, vai chegar um dia que ele não vai ficar. E vai embora. Você pode ter certeza, todos que gostam de viver em desobediência, vai chegar um dia que a congregação qual lhe ouve a verdade não serve mais para ele. Não me cabe aqui mais. Não dá, porque lá é tão bom que eu vou para lá. Vai chegar um dia que vai, se não adianta chorar, você vai sentir a falta. Veja bem, irmãos, promove contendas. A Bíblia fala em Provérbio 6,16. A palavra do Senhor diz que existem 6 coisas que Ele odeia. 6 coisas que Ele odeia.
e a sétima, a sua alma abomina. Veja bem, primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamento perverso e pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos, Deus abomina aqueles que semeiam contenda. Sendo assim, um servo aprovado que deve fugir de qualquer situação que o envolva em contenda, não dando lugar ao diabo. Pior coisa é o que de contendeiro. O contendeiro, o pegar dele é espalhar o problema. Mas porque tem algo contra mim, o pastor Lafayette, ele quer aumentar o time contra o pastor Lafayette. O contendeiro é assim. Tem algo contra mim, ele quer aumentar o time, irmão. Ele quer aumentar o time, ele quer ter razão. E é uma abominação diante do Senhor, porque isso causa uma tragédia no meio do povo de Deus. Onde não tem união, não tem como ter operação de Deus. Não tem como. Você não vê essas casas que não tem união? Que desordem que é lá dentro, irmão? Como que vai ter paz num lugar desse, irmãos? Uma situação difícil, irmãos. Difícil. E aí eu sigo o exemplo e falo para alguém que está perto de mim: você está vendo o que é um lar que não serve a Deus? O dia que for um servo de Deus, se alguém falar uma palavra dessa, só dele ouvir, em espírito ele já repreende. Então, irmãos, o servo de Deus é totalmente diferente os modos dele. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,16 diz assim: o servo aprovado não se deixa levar por falatórios profanos. Tem muito falatório aí profanando o ministério, profanando a igreja do Senhor, profanando os crentes. Quem é aprovado não deve se levar por isso, não, irmãos. Você sabe que não é tudo igual. Se fosse tudo igual, nós não estaríamos com a certeza de que vamos morar no céu. Se fosse tudo igual, tudo rebelde, para que a pregação da palavra? Você sabe da sua vida com Deus. Você sabe da sua vida com Deus. Irmãos, o cristão que ele passa a viver em rebeldia, ele é pior do que a pessoa que não conhece as coisas de Deus, que ele é consciente. Justamente quando a pessoa se apresenta com a roupa decente, fica algum tempo na presença de Deus, batiza nas águas, serve a Deus, ouve a palavra, e daqui a pouco você vê de qualquer jeito lá, claro, você tem que dar um apoio, mas ele sabe que está errado. Aquela pessoa assim, para mim tanto faz, o pastor não tem nada com a minha vida. Mas ele falta sabedoria, porque na realidade a palavra não é do pastor, a palavra é de Deus. Pelo pastor muitas vezes agir mais rígido, irmãos, isso significa ele está amando a alma daquela pessoa. E se ele quiser se exaltar, que é o tal que minha igreja, não se fala, minha igreja eu não aceito. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Nós apenas estamos no trabalho para Deus. Eu falo para você que eu estou como pastor, mas não me sinto como pastor pelo meu tempo que é reduzido para cuidar das ovelhas do Senhor.
me chamou do jeitinho que eu estou, então eu permaneço esforçando, esforçando eu permaneço. Um dia uma pessoa quis abater minha fé, enviou um monte de mensagem lá para casa, porque eu falei dessa forma, me justificando que eu queria fazer negócio. A pessoa aproveitou, aproveitou a oportunidade e mais algumas coisas que não concordou e ligou lá para casa descascando eu e a minha esposa. Não é fácil não, né? Ligou lá para casa descascando eu e a minha esposa. Por que não abandona tudo e não deixa lugar para outra? Né? Não é fácil não. Nós, servo aprovado, não podemos se deixar levar por falatório profano. O salmista Davi declara que o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, esse é bem-aventurado. Todos os dias nós vimos rodeados por ímpios e que não têm nenhum temor de Deus, são envolvidos em piadas, conversas profanas e sujas. Por algum tempo convivi com uma certa pessoa que todos os dias, incansavelmente, tentava me envolver em conversas que não convém a um servo de Deus participar. Isso acontece com a gente, não é, irmãos? Pessoas que procuram oportunidade para te envolver numa piada, em alguma coisa desagradável. Por diversas vezes tentei ignorar. Por outras, apenas a gente ouve muitas vezes, né, irmão? Porque muitas vezes trata de alguém que não dá para você repreender ali naquele momento. Mas muitas vezes há situações que o Espírito Santo nos toma e nós tomamos aquela atitude, irmãos, e fala para aquela pessoa a respeito de Jesus com autoridade. Aí aquela pessoa passa a nos ignorar muitas vezes, e aí ele vem se declarar se ele ainda tem oportunidade de pertencer ao povo de Deus ou não. Ele vai se declarar se odeia ser servo de Deus, se odeia uma religião, glória a Jesus, mas ele te deixa de lado, viu? Ele fala algo contra a palavra de Deus, ele te deixa de lado, mas a pessoa que combateu vai ter a consciência limpa, porque falou a verdade, irmão. Viu que aquela pessoa deixou os falatórios, não quis mais conversa nem sobre as coisas de Deus, não tratou mais, mas a pessoa recebeu a verdade, a pessoa encontrou a verdade, louvado seja Deus. E se nós perseverarmos, nós continuamos desfrutando das bênçãos de Deus, irmão. Muitas vezes aquilo tudo que a pessoa procura nos envolver é arte para o inimigo roubar a nossa bênção, aquele compromisso que nós fizemos, são armadilhas para roubar a nossa bênção. 2 Timóteo 2:23, servo de Deus, e é aprovado mesmo, irmão, ele rejeita as questões do campo. Veja bem, as pessoas que estão envolvidas com o mundo não têm condições de discutir a respeito da palavra de Deus. Não tem como, irmãos. Tudo isso virá discussão, gera contenda. Quem está envolvido com o mundo, você tem que evitar de se contender com ele envolvendo a palavra de Deus. Tudo.
Você pode ver que eles começam uma conversa religiosa, daqui a pouco já está ofendendo um ao outro. Começa uma conversa lá de coisa do mundo deles mesmo, de time de futebol, um negócio que não traz resultado nenhum para a pessoa, somente para aqueles que estão envolvidos lá, irmãos. E eles brigam, né? Eles brigam, por aqui eles brigam, tanto fanático que brigam. É a mesma coisa o fanatismo a uma religião. Nós não podemos ser fanáticos a ponto de ignorar alguém e brigar com alguém. Nós temos que ser moderados. Temos que ter moderação, né, irmãos? Chegar até onde deu para chegar. Se a pessoa está voltada para as coisas do mundo, essa pessoa, ele não vai ter como discutir a respeito da palavra de Deus. E nós temos que entender, nós já sabemos, Deus abomina a contenda, por isso nós nunca discute com o ímpio sobre questões religiosas, tais como dízimo, costume, viu? Que são coisas chamadas de doutrina, né, irmão? Tudo o que o ímpio deve saber é que o caminho em que ele se encontra é de morte e que Jesus ama e morreu para salvá-lo. A coisa que a pessoa lá no mundo precisa ouvir é isso aí. 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 até o 13, que diz: o servo aprovado é sujeito ao seu líder. Tem muitos que não querem ser sujeito ao seu líder. Não quer mais, né, irmãos? Talvez, muitas vezes, pela falta de sabedoria do líder, mas ele está com a Bíblia na mão. Que a gente lê, a pessoa tem todo o direito de chegar em casa e ler também. E hoje tem muitas maneiras para a pessoa buscar um estudo, um entendimento da palavra. Tem muitas maneiras para a pessoa buscar. Você entra lá numa pesquisa espiritual, é claro que tem de todo jeito. Você tem que saber aonde você vai buscar. Tem muito site aí distorcendo a palavra de Deus. Nós temos que ter discernimento. Muitos querendo fazer nome, mas na realidade não serve a Deus, irmãos. Aí a pessoa segue aquilo lá e desobedece na congregação. Quer tratar do seu ministério, porque lá no ministério de tal é assim. É diferente. A palavra da salvação é a mesma, mas costume dá diferença de lugar, irmãos. É tudo igual, você igual a alguma coisa. Então, talvez concorda com o divórcio, pessoa divorciada, entra em comunhão, amigável, pode ser pastor. Talvez numa parte concorda, mas em outras não é igual. Outras não é igual. Tem muitas coisas na nosso ministério. Tem gente que não veio para cá porque ele aprendeu em outra. Ele gosta da doutrina, mas ele não vem porque tem coisa aqui que lá talvez não é liberado. Tem coisa aqui que não é liberado, mas lá é liberado. Então nós temos que entender, né, irmãos? Glória a Deus. Veja bem, quero ler uma parte importante acerca de um jovem aqui, que havia um certo jovem que trabalhava de vendedor em uma loja de materiais para construção. Certa vez foi pedido àquele jovem que buscasse uma determinada quantia de tijolos. E ele se achou no direito de recusar, já que ele era graduado em administração
Vejamos, ele foi admitido para aquele tipo de serviço e, portanto, não cabia a ele questionar sobre o seu diploma, já que ele próprio optou por trabalhar lá. Muitas vezes, dentro da igreja, algumas pessoas se sentem boas demais para ajudar na limpeza do templo, para repor os copos que acabaram, ou então organizar algo que está fora do lugar, e pensam: olha, eu sou um fulano de tal, isso não cabe a alguém importante como eu fazer, enquanto o próprio Jesus disse que o menor é o maior no reino de Deus. Mateus 18. E se colocou no lugar de servo, para que lava os pés do próximo e serve à mesa. Se nós, como seres humanos, não podemos estar sujeitos aos nossos líderes, que são enviados por Deus para nos instruir e orientar, quanto menos estarmos sujeitos a Deus. Eu não tenho muitas pessoas nessa condição. O moço, por ser graduado, não, vou pegar tijolos, não é minha parte. Mas o servo de Deus, ele serve a Deus em todas as necessidades. Ele serve ao Senhor. Não, eu estou no escritório, não vou pegar esse copo e jogar no lixo, não. Eu fui chamado para trabalhar aqui no escritório. Eu sou o pastor, eu sou o obreiro e tal. Eu não vou fazer isso da minha parte, não. Limpar o banheiro? Não. Sou pastor, pai. Mas igual o pastor falou, né? O irmão foi separado da presbítera, o João, né? Foi separado da presbítera. Chegou em casa, aí a mulher: ô João, me respeita, mulher. Eu não sou o João, não, agora eu sou o presbítero. Então tem gente assim, né, irmão? Tem gente dessa forma, né, irmão? Agora eu sou o presbítero, me respeita. Vamos fazer um minuto de oração, agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, da glória por tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Deus abençoa, papai querido, todos os teus irmãos, ó Deus, que o Senhor guarda cada um, Senhor. Deus, cobre com teu sangue, ó Pai amado, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus.